esse ano, 38 anos de carreira. Vai se ferrar, né? Tempo demais. É tempo. É Mas experiência. É foi assim, maravilhoso. dança ela virou profissão de uma forma natural. Eu acho que foi um caminho natural, mas não foi sem querer, não. Foi querendo, eu Foi acho. querendo, não foi. Virou a minha vida mesmo, virou o meu caminho, né? E eu batalhei e continuei estudando por isso, então não foi sem querer, não. Eu não acredito que a coisa vira sem querer. Às vezes a gente quer, às vezes vai vindo na mão da gente, né? Minha professora me botou para dar aula. Quando ela viajou, foi embora, me botou para dar aula. Foi Aham. totalmente sem querer. Mas não foi no final, Lu, você Então, recebeu eu aceitei porque eu quis, né? Exatamente, você entendeu? Então, acho que no final das contas a gente sempre tem uma influência nisso, né? O sem Claro. querer, não, pode ser sem planejar. Ah, Claro, mas sem comecei sem planejar. planejar. O que eu falei sem querer, sem planejar. Vou planejar Aham, uma carreira, né? entendi, entendi. E o seu estilo de dança? Você Pois é, criou isso, ele foi surgindo e você se pegou nele. eu nem sei qual é meu estilo de dança. Ele não é uma coisa construída conscientemente, né? Eu acho que eu sempre eu sempre lembro das coisas que a Sherazade me dizia, e eu lembro também das poucas vezes em que eu vi ela dançar na minha frente. E para mim, ela era a música. Ponto. Era isso para mim, sabe? Ela era uma senhora quando eu a conheci. Ela era bem mais velha do que eu sou hoje, quando eu a conheci. E ela já estava fora da vida artística há muito tempo. Ela já não dançava profissionalmente. Ela não tinha uma boa forma física nesse momento que eu a encontrei. Ela era bem gordinha a ponto de você não tem o formato do corpo para você ver, né? Cabelo curto, nada de cabelo comprido. A única coisa é que eu nunca vi aquela mulher sem maquiagem, nunca. O olho estava sempre pretíssimo e com batom. Então, o olho com preto, com rímel e batom. Nunca vi a Sherazade sem maquiagem. Ela podia estar acabada, o cabelo para cima, mas estava lá com o olho pintado e a boca pintada, né? E ela, assim, ela era muito sensorial, ela era muito conectada à música. Então, isso virou para mim uma regra natural, que eu buscasse por esse caminho. E como no começo da carreira eu dancei muito de forma improvisada, isso virou uma regra para mim também. Então, por exemplo, a Sherazade nunca me ensinou a coreografar. Eu fui aprender isso sozinha, muito mais tarde, com outros professores. Não teve nada a ver com a minha primeira professora e não teve nada a ver com os meus primeiros 15 anos de dança. Para mim, eu nunca coreografei. Eu nunca E também coreografei quando a gente é nada. professora, né, a gente precisa fazer isso, né? Sim, mas isso veio bem mais tarde, né? Então, assim, a construção do estilo não foi uma coisa consciente, de jeito nenhum. Eu acho que hoje em dia pelo fato de eu ser muito antiga no mercado e pelo fato de eu ter desenvolvido um material didático muito extenso, eu acabei desenvolvendo naturalmente um estilo que talvez no futuro possa ser chamado de estilo brasileiro, mas que não é mérito só meu. Eu acho que tem muitas bailarinas da mesma época que eu, ou que vieram um pouco tempo depois, e a gente fez muitas trocas. Então, a construção da dança acontece em comunidade também. Eu sou absolutamente contra a possibilidade de pegar isso para mim, né? E eu não me sinto com um estilo específico. Vou usar uma bailarina que eu admiro para dizer que eu acho que ela construiu um estilo, tá? E eu admiro ela dançando, eu adoro a pessoa mais ainda do que a bailarina, que é a Esmeralda. A Esmeralda criou um personagem bailarina dela que é realmente impressionante e é uma marca registrada tão forte que quando alguém faz,
eu penso nela e esqueço a pessoa. Entende? Porque é uma construção mesmo. No meu caso, eu estudei tantas pessoas diferentes e eu nunca fiz questão de me fixar em uma. Então, tem passo que eu faço que eu estudei até morrer a Mona Said. Tem passo que eu faço que eu estudei até morrer a Dina. Tem outro que eu estudei a Aida Nur. Tem outro... Eu tenho passos específicos que foram Tem, angariados. você sempre ensinou pra gente. Passo da fulana, passo da Beltrana. E porque, na verdade, o nosso repertório é o mesmo sempre, né? A gente não é que o repertório muda, a base não muda. O que muda é como você constrói as uniões das coisas, né? E como você joga isso para fora. E aí, nesse sentido, eu penso em manter um estilo o mais próximo possível do que era a dança da época que eu admiro, que é até os anos 90. Dos anos 90 para cá, existem muitos elementos, para mim, dentro da dança do ventre, que a gente chama, que são extremamente ocidentais, e aí eu não gosto. Então, eu fiz a opção de não enfiar nisso na minha dança e acabou. De ficar velha mesmo. Ficar velha no sentido de gostar mais do tradicional, né? Acho que a modernidade da Dina, para mim, já tá bom, sabe? Assim, ela é uma figura fortíssima, né? A Randa, por exemplo, é uma bailarina que eu sempre adorei, mas a Randa foi ficando tão forte, que aí, para mim, passou do ponto. Eu estudo ela mais para trás. Tem a ver com o gosto da gente também, né, Lu? Tem a ver com um monte de coisa. Mas eu acho que, além de ter um estilo brasileiro, você tem um estilo muito próprio, muito característico, e diferente de outras brasileiras. Legal, eu queria um dia, depois você me fala como é que é. Eu não sei como é que é esse estilo, porque ele não é pensado, sabe? É legal até. Mas é seu estilo total. A gente tentava imitar horrores. Todas nós imitamos. Algumas conseguiam, outras não, mas todas imitamos. Eu demorei séculos para fazer. Tem um passo da Mona Said, que eu ainda vou dar em curso, que eu demorei séculos para fazer, porque eu acho ele tão refinado tecnicamente. E assim, eu não sei quanto tempo eu demorei, mas eu uso de vez em quando só, sabe? Porque, sei lá, me custou muito, não é fácil, então eu tenho que estar muito tranquila para fazer. É num momento específico de música, e é ela. Quando eu penso nesse passo, vem ela para mim. Tem vários. A gente teria lives e histórias para mais de metro. Eu quero entrar em outro lugar, mas tem várias histórias de vários passos que vocês tiraram de vídeo que são muito legais, até ensinar para gente, que eu já sou de outra geração, né? Depois. Então, você dava aula e eu lembro que vocês contavam do passo do ovinho, do não sei o quê, um monte de passo. Que nome é esse que a gente arrumou, né? Que nome é esse, gente? Do ovinho é engraçado. Surreal, né? Mas vamos falar. Você lembra quando que você viu folclore pela primeira vez? Lembro. Me conta. Foi com a Madame Freis. Na verdade, não foi uma aula pura de folclore, foi a primeira vez que eu vi bala de Awadi, sabe? Bala de velho, bala de tradicional, bala de do jeito que eu acredito que isso deve ser dançado. Né? Que talvez seja a mesma coisa, se eu for comparar com a gente, a mesma coisa que ver uma senhora dançando samba no pé, sabe? Que delícia. Eu acho que é isso. Bala de que eu vi com a Madame Freis a primeira vez, foi a mesma coisa que eu acho que eu sinto, porque eu amo a nossa dança, eu amo a cultura brasileira, sabe? Eu vi uma vez uma velhinha dançando frevo no Recife. Ela punha o povo no chinelo, sabe?
Porque, assim, eu fiquei impressionada com o que ela era capaz de fazer. Ela, assim, uma velhinha. Na minha época, eu achei ela uma velhinha. Eu estou chegando perto da idade dela. Porque ela tinha 60 e pouco. E aquela mulher fazendo frevo, sabe? Impressionante. Então, e frevo é pesado, né? Frevo é. Claro que ela não fazia os pulos, mas todo o resto ela fazia. A coisa rasteira toda ela fazia. Eu lembro que quando eu vi a Madame Freixo a primeira vez, eu fiquei muito impressionada. Primeiro porque a Madame Freixo, ela é enorme. Eu não sei se ela ainda está viva. Ela era enorme. Enorme que eu quero dizer é enorme mesmo. Muito gorda. Muito. Então, quando ela entrou para dar aula, eu olhei e falei assim, quem será essa pessoa? E alguém falou para mim, uma das minhas colegas de classe, Lu, this is Madame Freixo. Eu fiquei quieta. Imediatamente calei minha boca. E foi incrível a aula dela. Foi incrível ver pela primeira vez, ver um corpo que, em princípio, no meu preconceito, naquele momento eu falei, o que esse corpo é capaz de fazer? E ver aquele corpo fazer tudo. Assim, shimmy, as misturas de todos os 8 e arredondados que você pode imaginar, um entrando dentro do outro, sem intervalo, e natural, e brincando, e puxando o pessoal para dançar junto com ela. Claro que essa aula não foi coreografada. Claro que não tinha nada a ver com o que a gente está acostumado hoje em dia. Você vai dar aula e a pessoa... Então, você traz uma coreografia de 3 minutos no máximo, tá? E tem os lugares que querem que você leve uma coreografia de 1 minuto e 50. Porque é isso que a pessoa tem que sair de lá com a coreografia pronta para poder usar em algum lugar, no festival da que pariu. Então, é uma coisa totalmente diferente, né? E a primeira vez que eu fiz dança Gawase, eu lembro também perfeitamente. Porque foi com as Banat Mazin, mas há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. E aí, pela primeira vez, eu vi aquele pé aberto, sabe? Levantando o pé inteiro do chão, abrindo mais a perna, porque o movimento tem que ser daquele jeito, para que elas tenham liberdade. E porque elas têm um outro caminho mesmo. Gawase não tem essa estilização desgraçada que a gente enfiou em tudo, né? Então, acho que foram as duas coisas que mais me impressionaram, porque depois as outras coisas já tinham o toque do Reda, que é maravilhoso, mas que já é mais refinado. Já tem uma limpeza, né? Já tem um... Eu acho que dança Gawase, de verdade, e a primeira vez que eu assisti Tartib, na região de Said, aquilo é do cacete também. De matar. Oi, amorzinho. A Eva. Né? Aquilo manda beijo pra Eva. Porque eu fico pensando, sabe, Lu, o resto que a gente ouve de folclore, e claro, você e a Mel são muito mais dentro dessa história do que eu, já tem muito da preparação em cena, né? O folclore de verdade, ele é intocado. Depois, ele passa a ser um patrimônio cultural, e aí ele dá uma mexidinha nele. Quem é daquele lugar reconhece perfeitamente que você está fazendo algo correto, mesmo que já tenha um refinamento, né? E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes elas refinam tanto, que você fala, cadê o folclore daí? Né? Só um pouquinho, né? Tem que ter uma ginga, pelo menos, né? Pelo menos, né? Mesmo que ele esteja todo coreografado ali para o palco, sim, né? Sim. Estilizado. Tem que ter uma ginguinha gostosa, né? Pelo amor, né? Relaxa e goza, minha filha, só um pouquinho. Fica querendo botar muito parecido às vezes, né? Tudo muito dentro do quadro. Você estava falando para a gente do folclore, o que você acha sobre folclore, a diferença... Eu falei que meu contato primeiro foi com Gawase, né? E com ballad tradicional. Foram as duas coisas que me encantaram. E o Tartib tradicional. O Tartib dos homens, né? Porque aí depois disso eu fiquei absolutamente encantada com o Muasharat.
que na verdade é uma construção cênica para palco, mas de forma geral, eu acho que hoje em dia a gente põe na lista de folclore tudo que tem uma conexão específica com uma área, com uma região, eu digo assim, mundialmente falando, né, Lu? Porque se a gente for levar o termo folclore ao pé da letra, o folclore é aquilo que é manifestação pura do povo e que não tem interferência. E o que a gente usa para dançar já tem uma interferenciazinha, né? Mas eu acho que é dentro do nosso métier, é folclore. E assim, essas coisas me encantaram muito. E depois eu fiz, quando eu tive companhia de dança, que não foi por muito tempo, eu construí números de dança do jarro, ballad com bengala, que não é o saíde, né? Mas, enfim, seria esse toque, né? Mas pelas mulheres. Que fazia. Exatamente. Ballad com acessórios. Ballad com acessório. Mas que é lindo, né? Eu acho que é uma coisa... ainda carrega muito da estrutura de raiz. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de dança com... Porque essa história de dança com acessório é outra coisa que eu acho delicadíssima, Lu. Porque aí, dança com a dança das tacinhas. Isso é uma invenção do cacete. Não, e eu fiz. Os folclores têm, né? O bastão é um acessório folclórico, só que não tá... Sim, mas existe, Lu, é isso que eu tô falando. Ele existe. Não é que alguém saiu inventando, põe umas velhinhas dentro de umas tacinhas e sai dançando. O que... que é o que eu já fiz. Certo? Há muito tempo atrás, mas eu fiz. Todas fizemos. A Cris está dizendo, raiz não é espetáculo, assim como o samba. Pois é, mas mesmo assim, por exemplo, Cris, o samba, a gente tem samba raiz e a gente tem samba show, né? Então, o samba show já é uma manifestação a mais refinada, mais chique do samba raiz. Assim como a gente tem frevo natural e tem frevo show. E por aí vai. A nossa dança é a mesma coisa. Uma coisa é a dança de dentro de casa. A outra coisa é o que alguém paga para assistir. Claro. Então não dá pra gente, né, dizer que o que eu faço é puro. Não tem nada de mistura. Vai se danar. Antes que eu me esqueça. Sempre tem, né? Não tem jeito. Claro. Nas Gauazes já tinham, quando a dança mudou, foi pro palco. Já tinha essa exigência do show ter que ser diferente do show, né? Tem uma exigência do público, da plateia de ver coisas novas, né? De ver coisas diferentes. Então, sempre mas assim, acho, né? Você já deve ter passado por isso quando você leva a aluna para assistir um show que é puro. E a menina vira para você e fala assim, ai, professora, mas isso é muito chato, é sempre a mesma coisa. Você não ouve isso, não? Eu ouvia direto. Porque, na verdade, até mesmo para apreciar. Ai, quem entrou? A Letícia! Eu sou louca pela Letícia Soares. A pessoa, né? Eu também. Ela é o máximo, essa mulher é forte. Ela é super. Ok. Então, assim, aí a pessoa vira para você, ai, professora, mas isso é tão chato, né? Fica sempre a mesma coisa. Meu amor, isso aí é puro. É bom que você aprenda também isso daí. É claro que a gente vai levar outra coisa para o palco, mas é importante que você compreenda que isso existe e é essencial que você saiba do que se trata. Né? Eu acho que o nosso meio, Lu, eu acho que está meio raso demais. Esse é o problema. Magu! Eu dando oi para as pessoas. Magulina também. Letícia a Silvinha também. A gente que te ama, Lê. Beijo para Lê. Então, fala. Não, fala você, Lu. Eu tô aqui para responder o que você me perguntar. Então, o que você acha que é mais importante de se aprender no folclore? E se você acha que é importante para uma bailarina de dança do ventre aprender folclore? Grila. Eu acho que folclore é um assunto muito amplo. Existem diversas linhas a serem exploradas.
E eu não consigo escolher, eu acho que ela tem que estudar tudo. Especialmente, levando-se em consideração que no nosso país, e aliás, no mundo inteiro, não existe mercado para dança show. O Arda linda! Nossa, a gente tá chique, hein, Lu? A gente tá muito chique. Tá chique. Eu tô se sentindo, Arda. Arda, se eu falar qualquer besteira, você me corta, porque tem muita coisa que você sabe mais que eu. A Warda é outra expoente brasileira que fez a carreira no exterior. Que pode também, é interessante, Lu, assim como a Lu, que a Lurdiana, que nesse momento está em alta, conversar, sabe? Para saber dessas coisas, né? E agora eu perdi o fio da meada, Lu, me ajuda. A gente estava falando do que é importante aprender no folclore e se é importante na carreira de uma bailarina aprender folclore. Porque o que acontece é que a dança está muito rasa, eu acho, de certa forma, né? E o fato de você não entrar em contato com as danças de raiz dos países árabes, por exemplo, que são os países que a gente aprecia, fazem com que a sua dança fique caricata. E quando você tem na sua plateia alguém que, porventura, seja desse país, não vai se reconhecer e não vai reconhecer sua cultura numa estrangeira que está reverberando a cultura daquela pessoa. Então, a mesma coisa que eu fui aqui na Alemanha, por exemplo, e teve uma feira com artesanato, uma coisa grandona e tal, e aí tinha um palco super legal, com som perfeito, e aí apareceu umas mulheres dançando samba. Gente, eu queria tacar ovo nelas. Porque, coisa ruim! Pelo amor de Deus, aprende pelo menos aquele abre, cruza, abre, abre. Frente, cruza, abre, abre. Já é melhor fazer só esse básico do samba do que fazer o que elas estavam fazendo. Então, o que eu penso é que, ao entrar em contato com a cultura árabe, a gente precisa... pelo amor de Deus, pelo menos saber um pouco, porque nós não vamos ser bailarina show, o que a gente vai ser é professora. É desse jeito que a gente compra pão e arroz e feijão. E para ser professora, você precisa saber o que você ensina. E para saber o que você ensina, você tem que saber estudar e respeitar a cultura do outro. Então, não existe, para mim, não existe uma professora que diga que é profissional de dança árabe que não estude folclore. É simples assim. Vou tomar um monte de burdoada, mas é isso. É isso que eu acho. É porque é importante, né? A gente aprender tudo, mesmo que a gente não tenha uma preferência por aquilo. Você não é obrigado a amar tudo. Não, né? Mas aí você vai escolher. E se alguém te perguntar, você sabe o que dizer e não vai falar besteira, pelo menos. Porque se você é professora, a sua obrigação primordial é saber do que se trata a sua área. Então, eu até posso dizer, olha, gente, por exemplo, hoje em dia, existe uma movimentação que daqui a uns 25 anos vai ser chamada de folclore, que é o Maraganat. Ok? Agora é uma manifestação popular. Daqui a 25 anos, 30, vai ser folclore isso. Eu não gosto, então eu não faço. Acabou. Eu acho até legal ver as pessoas dançando, mas eu pessoalmente não aprecio. Aquilo é moderno demais para mim. Então eu não faço. Eu queria aprender isso. Eu dou o nome da pessoa. Faz com fulana, faz com ciclano, você vai amar. Eu não dou conta. Porque eu não dou conta mesmo, Lu. Mas eu sei do que se trata. Se a pessoa me perguntar de onde é que veio, para onde vai, eu sei, porque eu pesquisei. Então, acho que é essencial, a gente precisa estudar. Dança de raiz, manifestação folclórica, a modernidade, tudo mais, para poder responder para as pessoas, pelo menos, e fazer as escolhas, né? Dança popular, né? A gente precisa saber. Sim, um pouco de com certeza. E o que você acha que é mais importante de se aprender no folclore? Putz, eu penso assim, que existem algumas coisas, eu diria que existem algumas danças que são essenciais. Sem elas, você não vai para lugar nenhum. Então, por exemplo, eu acho que para nós, como bailarinas, é indispensável
dança Gawazi, dança Saíde, as formas de dança camponesa, ou seja, e aí você pega por onde você quiser, mas em princípio o que a gente tem mais é a teatralização disso, através da dança com o jarro, a dança com o cesto e essas coisas. Mas elas foram levadas para o palco, então a gente pode buscar, né? Halige, eu acho lindo Halige. Então, por exemplo, já estamos falando de uma outra parte do mundo, mas eu acho maravilhoso Halige. Para mim, é uma das essenciais, né? E estudar ballad, dança tradicional de dentro de casa e trazer isso, porque, na verdade, o ballad, ele encerra para mim, dentro do conceito, uma coisa que é primordial na dança árabe feminina, que é a improvisação. Porque dentro do ballad você tem taksim melódico, você tem taksim percursivo, você tem taksim de voz. E para dançar qualquer um desses, você tem que ser foda. Porque não é fácil. Para qualquer uma dessas vertentes, você tem que ter condição técnica suficiente. Porque você não nasceu lá, você não aprendeu com a sua avó, você não ficou brincando com as suas amiguinhas quando você tinha 7 anos de idade, e a sua avó levantava para dançar e a sua tia você via. Então, no nosso caso, a gente tem que aprender mesmo. O repertório, em que momento o meu pé sai do chão? Pelo amor de Deus, não vai sair no ballad. Não vai sair no ballad. No moacha, vai. Você vai para meia ponta no moacha. Mas você não vai na meia ponta para o ballad para fazer as coisas que são enroscadinhas em meia ponta alta. É ridículo. Com perdão. Né, da falta de educação, mas é ridículo. Então, sem essas coisas, você não vai para lugar nenhum. A gente fica parecendo umas bonecas imitadoras, né? Por exemplo, eu já fui dar aula a convite para uma parte do mundo que é bem, né, afastada da gente. Já fui para a Sibéria. A Sibéria, gente, é o meio do nada. É impressionante como essas pessoas, as bailarinas dessa parte do mundo, Sibéria e Rússia, tá? Para a Ucrânia eu nunca fui, mas eu tenho foto com bailarinas que hoje são tops, estavam na minha aula na Rússia. E super respeitosas, super respeitosas. Então, essas pessoas, quando elas decidem fazer folclore, Lu, é impressionante. Quando elas decidem representar algo, elas pesquisam a roupa, aonde fica o pé, para onde vai o pé, para onde eu ponho a cabeça. E você realmente tem a chance de assistir uma reprodução que tenta ser absolutamente fiel. Por outro lado, elas têm também um estilo muito próprio de dançar, dança do ventre. Que é delas, que carrega a personalidade delas, que é uma personalidade forte, impositiva, absolutamente alta qualidade técnica. E uma coisa que as russas e as japonesas, elas dão de 10 a 0 nas brasileiras. A 10 a 0. É o respeito que eles têm pelos professores. Ah, sim. É impressionante. Na Rússia... China também. Na China eu também achei. É verdade. Ok, eu também já fui para a China. É que eu fui para o Japão muito tempo, né? Sem parar. Então, aí é diferente, é mais. As japonesas, as chinesas, elas são muito educadas. Mas, Lu, se você for para o Japão, você vai ver a diferença. No Japão, é uma coisa... Na China, né, como é que eu vou dizer? É uma ordem, tem que ser assim. Elas não tem chance delas não agirem assim. No Japão, é uma coisa ancestral de reverência. É diferente, sabe? O respeito da China... As coreanas assim também. Eu achei as coreanas que foram lá para a China muito assim também. Um respeito pelo mestre assim, supremo. É incrível. Muito... E as russas, elas estudam desde muito novinhas. Não, e elas super respeitam. Super respeitam. O dia inteiro, elas estão lá na aula. Então, fazendo tudo. A gente vai mais levando, né?
Não, elas não. Elas fazem 100% o tempo inteiro. E você parou, elas estão treinando. Elas não tomam água se elas não precisarem. Então, assim, eu super admiro isso. Eu acho incrível e são coisas que a gente precisa aprender, né? E é incrível mesmo. Eu penso que, bom, o tempo inteiro na vida, né, Lu, a gente pode olhar e falar, bom, isso aqui não estava tão bom, eu posso melhorar. Até mesmo contar com outros. Mas você, quando você fala assim, não de um folclore específico, de todos no geral, assim, você acha que é muito importante, a gente já falou da ginga, é importante saber as músicas corretas, o traje é importante. O traje, o ritmo, porque muitos folclores têm ritmos específicos que são mais presentes do que outros. Então, sei lá, vamos pensar, por exemplo, ó, dança Falahi. Na dança Falahi, se você não estiver familiarizada com o Malfuf Falahi, você está ferrada. Porque esses ritmos são muito presentes. Tem Maksum? Tem Said? Tem. Mas o Falahi, quando ele entra, ele é tão presente, ele tem a ver com alguns passos, inclusive. Na dança Gawazi também. Na dança Gawazi, o Falahi é super forte. Ele entra muito. Assim como se você for para uma outra área do Ayub, como é que eu vou usar o Ayub? O Ayub tem uma ginga muito específica, né? O Said, por exemplo... Todas essas danças de transe, mas sim. Zar, eles usam vários ritmos. Sim, mas o que acontece é um ritmo que puxa você para a terra. Totalmente. Para aquele tipo de passo, né? O Samai, claro. Sim. A gente não pode conectar só o ritmo à dança folclórica. Não é isso. Ele puxa. É a mesma coisa, Lu. A diferença entre o ritmo Said e o Maksum. O Maksum é muito mais leve do que o Said. E como é que você vai aprender essas coisas se você não aprender através da experimentação? Da música, da possibilidade de passos, da intenção. Porque eu posso dançar também um Maksum com um pouco mais de intenção e no Said 3 vezes mais intenção, porque ele é mais terreno do que o Maksum. O Maksum é um ritmo um pouco mais aéreo, ele é mais leve. E tudo isso está ligado ao folclore. Quando a gente pensa em um Samai, por exemplo, Samai Valse ou Samai Takil, você tem que ter calma para fazer qualquer coisa com Samai Takil. É um 10/8. É um ritmo que tem 10 contagens. Até que você pegue a próxima frase. Você não vai poder cortar no meio e fazer 2 coisas diferentes dentro de um compasso de Samai Takil. Não, você começou um papo dentro do Samai Takil, você vai demorar 10 tempos para respirar. Não é? É nesse sentido. Eu tinha altos papos com a Farida Fahmy, eu acho que foi um dos presentes que a vida me deu, poder estar com ela na minha casa, tomando café e conversando. O Michael nunca esqueceu esse período que ela teve com a gente, né? Falando sobre folclore, falando sobre o nascimento do grupo, enfim. Sei lá. Eu estava lá nas aulas, né? Eu estava lá. Ela... Estava lá. Então, para você, quais as diferenças de se dançar uma música de dança do ventre e um folclore? Fora essas todas, né? Fora isso tudo. Geralmente a música para dança do ventre, muitas vezes ela tem um pedacinho de folclore dentro dela. Às vezes a gente tem, porque o que é que a gente chama de música de dança do ventre? A gente chama de música de dança do ventre o que nos Estados Unidos é chamado de routine, que seria uma peça criada exclusivamente para dança do ventre, que também é diferente do que é a peça criada para dança no Egito. Porque, na verdade, no Egito, por exemplo, toda bailarina a bailarina profissional, por exemplo, a Soraya lá nesse momento, ou a Dina, ou a Randa, blá, blá, blá. Ela é quem paga a banda dela, aí a pessoa fala assim, nossa, que bailarina incrível, ela não perde nada da música. Não, sua besta, os músicos são pagos por ela. Eles seguem ela.
se eles tocarem fora para ela, eles estão ferrados. Não é que ela não é boa, ela é boa, ela é boa. Mas, na verdade, aquele negócio que o derbaquista... Olha, como que ela não perde nada do derbaquista? Não, eles ensaiam. E ela diz o que ela quer. E ele faz. E aí existe uma conversa entre eles. Então ela sabe o que vai acontecer. E ela pode se dar ao luxo de dançar do jeito que ela quer na hora. E o cara tem que estar... Já viu que o derbaquista fica assim, ó? Ele não olha para o derbaque, ele olha para quem ele está tocando. A Mariésia está morrendo de rir aqui. E é verdade, gente. O derbaquista tem a obrigação de seguir a bailarina. Então, assim, é bom a gente saber isso para a gente não ficar sentindo o cocô do cavalo do bandido, porque a gente não pega tudo do derbaque. Para você pegar tudo do derbaque, você vai ter que coreografar o danado do derbaque, pronto. Coreografa, você vai pegar tudo. Aqui no Brasil, quer dizer, eu esqueço que eu estou aqui na Alemanha, né, gente? Na Alemanha, é. Aí no Brasil, geralmente, o derbaquista faz o quê com a coitada da bailarina? Ele fala assim, se ele adora ela, se ela paga ele pode ser mais legal, mas geralmente ele fala assim, agora que eu pego ela. Ele quer testar a bailarina em cena. Ele não tá lá como empregado dela. Essa é a diferença do derbaquista no Brasil e do derbaquista no Egito. O derbaquista no Egito, ele é funcionário da bailarina que o contrata. E ele tem, sim, que fazer o que foi combinado. Ele não pode sacanear ela em cena. Ele tá ferrado se ele fizer isso. Tá cheio de derbaquista lá. Ela arruma outro. Né? Então, é uma grande diferença. Então, eu acho que, assim, o que nós entendemos no nosso país como a música para a dança do ventre já é uma produção ocidental, que é bem curta. Então, quando a gente fala de uma clássica, que não é clássica porra nenhuma, eu tenho culpa nessa história, fui eu com meu ex-marido que enfiamos esse nome no negócio. A gente pôs o nome de música clássica para rotina oriental, né? Então, assim, agora, eu falo claramente que eu errei. Aquela pessoa nunca vai falar que errou nada na vida. Então, essa rotina oriental que a gente conhece é uma peça que já é composta para a bailarina dançar. Então, eles tentam enfiar tudo em 8 minutos. Sendo que uma bailarina, no Egito, ela dança 1h30. O show é muito longo. E não é desse jeito, por isso mesmo não dá para coreografar. Ela vai ter que fazer na hora. O negócio vai acontecer ali. Ela pode saber o que vai ser tocado, ela tem que estudar com o grupo dela, eles têm ensaio, eles combinam coisa, um monte de coisa. Eles dançam vários dias também e repetem as músicas. Você já cria um andamento para aquela música, né? Não é? Sim, claro. As pessoas entendem improviso errado também um pouco. Acho que improviso é você nunca ter escutado a música e sair dançando. Não, isso é ridículo. O improviso bem feito, você conhece a música, né? Aí você vai improvisar daquele momento, mas você sabe, conhece o que vai acontecer na música, né? Sim, o improviso eu acho que é assim, existem duas coisas, Lu. Por exemplo, eu gosto de trabalhar a técnica de improviso através de outras músicas, inclusive de músicas que eu nunca dancei, para ver como o meu corpo reage ao som. Mas como exercício, né? Na hora Sim. que você vai para um show importante, você vai botar uma música que você conhece, né? Sim, claro, mas nunca te aconteceu, por exemplo, do som pifar ou da sua música dar um problema e na última hora você tem que trocar? Nunca te aconteceu? Claro. E aí o que aconteceu? Eu dançava um monte de música que eu não conhecia. Mas hoje em dia você não vai para um show importante e vai botar qualquer música que você nunca ouviu, né? Não, claro que não, mas anyway, não é coreografado, acabou. O improvisar significa usar a sua liberdade. O Arda usou uma palavra interessante. Improviso consciente. Isso aí. É isso. O que é improvisar? Significa que você não sabe o que vai acontecer? Não. Significa que você tem instrumento suficiente na sua sacola para fazer o que você quiser fazer naquele momento. Então, eu posso mudar de ideia e fazer algo diferente. Meu corpo está preparado para isso. Eu sei como me mexer, eu sei como mudar de ideia na hora,
porque está tudo ali pronto, meu protocolo está ali, eu não tenho problema com aquilo. Então, assim, para improvisar, primeiro a gente tem que estar muito bem preparada, porque improvisar não significa fazer qualquer coisa, significa fazer sempre algo fresco, ainda que você dance a mesma música. Né? Colocar frescor. Quando eu dancei lá no Catar, no Bahrein, né? Quando eu morei lá, claro, era 1 hora de show, você não coreografa tudo, mas é tudo redondinho com a banda, é tudo ensaiado. Então, obviamente, é claro que vamos tocar aquela música moderna que o cliente está pedindo, vamos, toca. Quem dançou na casa de chá, dança. Não tem problema. Mas é uma super escola, né? Isso é uma super escola. É uma super escola. Eu acho, por exemplo... Mas uma é moderninha ou outra, você entrar ali, mas a base do show estava montada, né? Sim, claro. Você conhecia a música, como que acabava, para você fazer aquilo junto com a banda, né? Então, que dá um peso no show. Dá um peso. Que a Letícia está falando é exatamente o que eu quero dizer. Significa que a sua liberdade artística está apta para mudar quando precisar. Exatamente isso. Agora, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade com agilidade de percussão, agilidade no quadril, para troca de direção, de construção de movimento. Gente, samba e música brasileira é maravilhoso para estudar isso. É maravilhoso. Assim, jazz, para estudar coisas de linha e de corpo, é maravilhoso. Ou seja, se a gente treinar com estímulos distintos, a gente também começa a construir outras sinapses no cérebro para poder reagir diferente, né? E aí as coisas ficam... Então, assim, a grande diferença, eu acho, é que antigamente você tinha mais tempo para desenvolver a sua performance. Agora, com essa história de musiquinha de 5 minutos, em 5 minutos é como se você tivesse que mostrar tudo. E claro que não dá, né? Relaxa. Não dá. Mas só você para dançar aquelas músicas enormes, eu não aguento mais, não. Oyun, né? Humana. Então, você acredita? Ouve só, quem é que me pediu? Eu vou dar, eu vou fazer uma live que é baseada em Jumana. Arrasou. Porque eu não sei se foi a Raz, quem foi que me pediu? Para fazer uma aula online sobre a minha forma de ouvir a música, propondo sobre uma música muito conhecida. E aí a proposta foi Jumana. Jumana. Tua cara, dançar Jumana, Oyun. Oyun. Oyun, então, que não terminava nunca e a gente morrendo lá. E a mesma coisa. Mas eu chorei muito, foi muito lindo. Aquela foi realmente especial. Foi demais, foi demais. E você tem alguma coisa que você possa falar para as meninas que estão estudando folclore, quem quer estudar folclore, algum conselho? Você não falou, você explicou da música rotina oriental, mas você não falou das diferenças de dançar um folclore e Aqui tem uma pergunta que você colocou, né? Quais seriam as diferenças principais em se dançar dança do ventre e folclore, né? Eu acho que, na verdade, quando você se fia só em dança do ventre, como eu falei antes, você está muito rasa e muito superficial. E aí você esquece, ou você nem sabe, porque a sua professora nunca te disse que dentro daquela rotina existem folclores. Então, você acaba fazendo uma leitura muito aquém daquilo que você poderia. O estudo do folclore te permite se aprofundar nessa cultura. Há um ponto em que você tem mais liberdade de construção, porque você vai perceber as diferenças que a música te oferece de outra maneira, totalmente diferente. O conhecimento do folclore te dá a possibilidade de criar momentos específicos dentro da sua apresentação também. Você não é sempre a bonequinha, existem coisas diferentes, existem níveis de altura de dança diferentes. Porque Moacha é uma dança
é elevada. Agora, Saíde é uma dança baixa, ela é mais densa. Gauase é mais denso ainda do que Saíde. É mais terra, é mais em contato. Então, sem essas nuances, você fica chata, sabe? Essa que é a questão, você fica superficial, você fica supérflua, sabe? Não faz diferença, você não faz diferença. Eu acho que é isso. Eu acho que é como, por exemplo, pegar um papel celofane vermelho e olhar para o sol, sabe? Você vê só é o sol passando pelo papel vermelho, certo? Agora imagina que você tem um vitral que tem um desenho. E dentro desse desenho do vitral existem 1000 cores no vidro que foi pintado, que foi usado para construir esse vitral. Essa é a diferença entre uma dança que não tem conhecimento profundo e uma dança que tem. É um papel celofane ou é um vitral maravilhoso artístico? É isso. Ótimo exemplo. Né? Incrível. Acho que é por aí. E você colocou uma coisa, Lu, assim, que você me perguntou aqui, ó só. Quando você vê bailarinas dançando folclore, em shows e concursos, o que você sente falta? Isso. Eu sinto falta de conhecimento, eu sinto falta de personalidade, e eu sinto falta de estrutura. É coisa demais, né? Mas eu acho que essas três já são pesadas o suficiente. Não. Então, assim, primeiro que concurso, gente, em princípio é uma bomba, mas isso sou eu falando, tá? Porque eu não sou organizadora desses eventos, eu sei que para uma organizadora é muito importante, porque o concurso faz com que as pessoas vão lá e elas se inscrevem, aí leva o amigo, leva a amiga, leva a família para gritar. Eu acho que é importante porque também estimula o crescimento da bailarina. Elas estudam mais com um objetivo. Sem objetivo, tem gente que não vai, que fica só ali na aulinha e não estuda. Eu acho importante como objetivo, assim, de estudo, de foco. Eu tenho um monte de aluna que não estuda nunca, só estuda quando tem uma coreografia para dançar, um concurso para ir. Então, eu acho que isso também é bom. Eu sempre fui louca por estudar sem nada. Então, eu não tenho essa necessidade do concurso, né? Eu acho que mostras são bem interessantes. Porque o que as pessoas querem, no final das contas, quando elas vão para um concurso, elas querem um feedback e elas querem público. Porque dançar para a família Cadeiras é horrível. A família Cadeiras não é interessante, não é um público interessante. Então, assim, eu sempre gostei muito de ter o feedback dos meus professores. E eu tive chance disso com o Gamal, com o Khaled e com a Farida, que são os três principais depois da Sherazade para mim, né? Tanto é que quando eu desenvolvi um trabalho extra, além das aulas, o que eu desenvolvi foi o selo de qualidade. Mas assim, para mim, o que acontece? Se a pessoa tivesse, por exemplo, Lu, que me contratar para dar para ela 3 aulas particulares, ou 4, que são as danças do selo, só para ela, ia sair bem mais caro do que, por exemplo, quando ela manda o material dela para ser analisado. E eu já cheguei a escrever 7 páginas para uma pessoa só, sobre a análise do selo. Então, eu acho assim que depende. Que tipo, porque muitas vezes a pessoa vai para um concurso e ela quer exatamente um retorno daquelas pessoas da banca. Em alguns lugares a banca é muito boa, em outros lugares você não sabe, não tem a mínima ideia de quem vai estar na banca. Eu já vi bancas de concurso com as pessoas conversando, tomando café, enquanto a outra está dançando. Então, tudo depende de como a coisa é estruturada. Quem está na banca? Eu não boto as minhas alunas em qualquer evento, né? A gente bota onde a gente tem confiança, sabe quem são quem vai, que a banca vai ser séria, né? Então, assim... Eu aprendi com você. Então, assim, estímulo a estudo, para mim, também não precisa. Mas eu entendo que as pessoas têm necessidade de um objetivo.
né? Que seja dançar no final do ano, numa mostra. Isso eu estou falando em qualquer tipo de concurso. Que não seja concurso de primeiro, segundo, terceiro lugar, que seja que seja um selo como o seu, que é sério, né? Isso eu acho que é válido, ter um objetivo, assim. A Yaya estava tentando falar comigo e aí ficou um barulho aqui pra gente no Insta e eu estou explicando para ela que eu estou com você aqui, tadinha. Ela ficou ligando. Então, assim, eu penso que, na verdade, o feedback é muito importante para que a gente cresça. Porque também só a apresentação não leva a gente para lugar nenhum. Só estudar uma coisa, uma coreografia, geralmente é curto, você tem que mostrar muito em pouco tempo, né? E as chances são pequenas. E muitas pessoas já reclamaram comigo. Poxa, eu entrei naquele negócio porque eu queria uma avaliação e no final das contas as pessoas só puseram nota para mim e não escreveram nada. Isso é muito comum também. Porque às vezes não dá tempo de escrever, né? Exatamente. Então, assim, você entende? Para onde é que vai... como é que a pessoa sabe, por exemplo, se ela não for o primeiro, segundo e terceiro lugar, o que ela tem de verdade daquela experiência? É melhor que ela estude para ter de verdade um feedback. Isso seria uma coisa que os organizadores deveriam pensar. Como oferecer um melhor feedback para as pessoas que participam? Para que elas cada vez mais quisessem participar. Nem que você grave, sabe? Tem concurso que grava. E depois entrega a gravação inteira. Porque aí você não tem que se preocupar em escrever. Você grava, você está vendo a pessoa dançar e está dizendo para ela, olha, fulana, nesse momento da música, você está ouvindo? Você está fora, você está totalmente fora. Trabalhe melhor sua leitura musical. Olha, agora teve um floreio do Derbach que você não pegou nem o floreio e nem a base rítmica. Isso é importante, preste atenção nisso. Isso é muito mais, Lu, do que uma nota. Isso é maravilhoso. A Chime já fez isso. A Chime fez. Foi super legal. Mas é nesse sentido que eu penso que assim, é interessante o concurso para que isso aconteça, né? E assim, você colocou uma coisa, aquilo que eu acho interessante falar. Se eu poderia dar um conselho para as novas bailarinas de dança, né? E assim, o conselho que eu daria para vocês busquem, em primeiro lugar, uma professora que seja aberta para responder suas perguntas. Busquem alguém que seja honesta, que não tenha o interesse exclusivamente em te manter como aluna, mas sim te manter crescendo. Porque isso é o que vai te levar para frente. Não importa se você quer apenas dançar bem, ou se você quer um dia, talvez, trabalhar com isso. Isso significa você ser professora, porque bailarina exclusivamente para apresentações não tem condições de se manter no nosso país. E estudar é uma coisa para sempre. Não adianta você pensar que você vai fazer um pouco de aula aqui e depois você só estuda pelo YouTube e tá tudo certo. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. E hoje em dia, a gente tem tanta possibilidade, né, por conta da pandemia, de acessar coisas pelo YouTube. Não tem nem pelo YouTube, pelo Insta, Google Meeting, Zoom, etc, etc, etc. Ou seja, você consegue estudar de uma forma mais barata, porque, evidentemente, nós, professoras, não cobramos a mesma coisa que cobrávamos por aulas presenciais. O valor é menor, né? Então, você que está começando, ou você que já está há mais ou menos um tempo e sente que você está patinando, talvez você esteja na escola que não está te solicitando tanto. Talvez você precise de alguém que seja um pouco mais exigente com você. Talvez você precise sair da sua zona de conforto. O que geralmente é o caso, né? E
não acho que você pode ir muito longe sem folclore. Folclore é a base. Se a gente for pensar no que muito do que a gente tem de quadril hoje em dia nasceu ou tem raiz na dança gauase, que era uma dança simples, sim, mas vai fazer aquilo igual para ver se é tão simples assim. Então, assim, desde o menor refinamento até o maior refinamento, você vai precisar passar por castas de movimentos. E essas castas passam também pela dança de raiz. Não tem como sem a dança de raiz, né? Então, acho que é isso. Ótimos conselhos. Que bom que a gente tem você. Ainda bem que eu tenho vocês para conversar. Imagina. Ainda bem que a gente tem você. Tem um livro, gente, que se vocês conseguirem comprar, é de um professor meu que já faleceu, mas é um livro muito legal. Depois eu vou mandar para a Lu o número dele e tal, que fala sobre a história da dança e O do Chocre? O do Chocre. Você tem ele, Lu? Tenho. Ah, que A legal. dança mágica del ventre. Tenho, sim. Eu tenho um livro do Gamal, mas que está todo... Eu tenho 2 livros, um que é do Hallett e um que é do tenho Gamal. em alemão. Um que é só sobre zar, fala sobre zar e dança sufi, e tem o outro que é só sobre folclore e os ritmos. Eu tenho esse do folclore, mas é em alemão. Ich kann helfen dir. Você tem que traduzir pra gente. Eu tenho que traduzir. Eu perguntei, ouve só. Eu perguntei para o Khaled. Eu falei, Khaled, eu gostaria de saber se tudo bem de eu traduzir o seu livro, né? Para oferecer informação para as bailarinas brasileiras e tal. Ele, quanto vai me pagar? Eu falei, vai sim. Eu falei, eu não estou pedindo para vender seu livro. Eu estou pedindo permissão. Eu vou traduzir de qualquer jeito. Só para traduzir, ele vende em português, ele vende. Sim, não, eu comprei o livro. Ele não me deu de presente. Eu comprei. O livro faz parte da minha biblioteca. Há anos. Eu simplesmente vou traduzir para o português e vou dizer, o livro é do Hallett Safe, E eu não vou traduzir o livro inteiro e vender. Eu quis prestar uma homenagem. Tomei uma de cada lado, assim. Falei, deixa para lá esse negócio. E toda vez que eu traduzo alguma coisa, eu digo de onde eu tirei. Então, eu vou continuar fazendo desse jeito, tá tudo certo. Mas, gente, olha, quero agradecer muito, muito a Lulu estar aqui com a gente, esclarecendo. Tudo bem aí? Um beijo também para vocês. Uma delícia conversar. Em outubro agradecer eu vou... todo mundo que veio, todo mundo que assistiu. Muito obrigada. Obrigada, porque para a gente também, que igual não é gostoso dançar para a família Cadeiras, não é legal fazer live para 0 pessoas. A gente teve quase o tempo inteiro, agora o povo já está indo embora porque já está sabendo que está terminando, mas a gente estava em 50 pessoas aqui. O que é realmente um número muito grande. Então, super, super obrigada para todo mundo que ficou com a gente. Obrigada demais a todo mundo. Muito obrigada a você, mestra. A gente precisa muito de você. Então, não esquece da gente. Vem logo pro Brasil. Me usa. Eu sou facinha, me usa. Em outubro eu estou indo para o Brasil. Eu vou ficar uns 2 meses por aí. Depois eu conto daqui a pouco a gente faz uma outra, porque tem um monte de assunto que eu quero te perguntar, tá? Então, mês que vem a gente combina outra. Vamos, aí. Combina que a gente arruma. Beijo, obrigada, obrigada, mestra. Muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Beijos em todas, que não dá tempo da gente ficar mandando beijo. Muito obrigada.